vem numa tendência de queda. O real é uma das moedas que mais se valoriza no mundo no ano. Então nós estávamos numa movimentação de certa forma positiva. Quando o Trump ameaça, a gente tem um movimento de correção e, obviamente, de discussão. Vão ser essas empresas que vão entrar nesse rol de taxações? Então, a gente tem esse primeiro momento, a gente tem essa correção, a gente sai de 40 mil pontos para 132 aproximadamente, a gente volta, né, a gente acaba tendo uma recuperação no meio do caminho, e agora nós estamos vivendo essa segunda etapa, né, que é a etapa da recuperação. Vamos repercutir agora esse tarifaço do mercado financeiro. Converso com Alisson Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos. Alisson, bem-vindo por aqui. Chegou a assinatura do presidente Trump mais cedo do que se imaginava. Muitos, inclusive, estavam dizendo, o que Trump fala não se escreve. Muitos, é o que eu falei aqui, estão comemorando que ele voltou atrás e recuou. Mas eu falo, gente, levam para polarização até coisas que são tão importantes, né, para a nossa economia, porque não tem noção do quanto os setores ainda seguem impactados, como café, carne, pescados, que eu estava falando agora, e que podem ser seriamente impactados. Eu estou falando de recuperação judicial, com empresas fechando, desemprego, e impacta também na economia. Quero tentar entender como é que o mercado financeiro reagiu a essa assinatura de Trump e a um meio recuo dele, mas a manutenção em outros setores também. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde para todos os telespectadores. Pois é, a gente já imaginava que, de alguma maneira ou de outra, o Trump iria, eu não sei se recuar é o termo correto, mas de repente abrir brecha para negociação. Mas por quê? Não por ser o Brasil, mas porque é exatamente o que ele faz o tempo inteiro. E desde o seu primeiro governo, agora quando ele começou também a taxar e abrir taxações para o mundo todo, não foi diferente, né? Em momentos como a própria China que ele chegou a especular a taxa em 120%, depois acabou indo para 30%, enfim, ainda estão abertos para negociação. Com o Brasil não seria diferente. Claro que aqui eu levo em conta principalmente essa parte dos BRICS, acho que ali ele acabou pegando um pouco pior e acabou tentando arrumar outros tipos de desculpa para conseguir dar um susto maior, vamos colocar assim, no Brasil, porque ele joga muito assim, né? Ele coloca no corner, ele coloca nas cordas, entende o meu tamanho, e depois a gente pode sentar para negociar, porque falar de 50%, independente do setor, Paulo, é inconcebível, é algo que realmente, assim como você colocou, os prejuízos são significativos, não somente para os donos das empresas, mas é uma cadeia de pessoas e de ecossistema que tem por trás. Então, vamos lá, eu vou separar em duas partes aqui, talvez para o pessoal tentar entender como que o mercado enxerga e enxergou esses movimentos do Trump. Tem a primeira etapa, quando tem a ameaça, simplesmente a ameaça de que iria taxar em 50% o Brasil e de que poderia iniciar agora em 1º de agosto. Quando isso aconteceu, na Bolsa especificamente, a gente teve uma queda de aproximadamente 7% na movimentação, porque nós estávamos também trabalhando no nosso pico histórico. Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos e vários outros índices, nós estávamos batendo recorde de alta na nossa Bolsa. O dólar também, que vem numa tendência de queda, o real é uma das moedas que mais se valoriza no mundo no ano. Então nós estávamos numa movimentação de certa forma positiva. Quando o Trump ameaça, a gente tem um movimento de correção e, obviamente, de discussão. Vão ser essas empresas que vão entrar nesse rol de taxações? Então, a gente tem esse primeiro momento, a gente tem essa correção, a gente sai de 40 mil pontos para 132 aproximadamente, a gente volta, né, a gente acaba tendo uma recuperação no meio do caminho, e agora nós estamos vivendo essa segunda etapa, né, que é a etapa da recuperação. Então a gente já teve essa antecipação, a gente já teve essa assinatura, mas óbvio, ele acabou abrindo aí exceções, onde de 100% dos produtos que a gente exporta aproximadamente hoje, né, se rolasse, se começasse a rolar as tarifas, nós teríamos aproximadamente 39% dos nossos produtos sendo taxados. Então, de certa forma, houve o recuo e tem outras negociações em aberto. Então, eu acredito muito que até o dia 6 de agosto ainda nós poderemos ver outros setores aí também entrando nesse rol de flexibilização por parte dos Estados Unidos. Então, a Bolsa, novamente, ela sente, o mercado financeiro ele sente, e agora ele passa a ter uma leve recuperação, claro, mas eu acredito muito que a nossa tendência ela tende a voltar a ser positiva. Eu continuo otimista mesmo com toda essa turbulência trazida pelo Trump.
Se a gente tem ou pode falar de algum ponto que pode beneficiar o brasileiro com tudo isso, é a baixa dos preços internos, né? O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falou disso, que é uma tendência, já que você não consegue, enquanto você tenta achar um outro mercado, por exemplo, você acaba ficando com preço aqui dentro e acaba ele barateando, como já aconteceu outras vezes no Brasil. Até brinquei mais cedo com o Silmar Miller, que é o colunista do AgroMais, dizendo quem diria que o presidente Lula poderia agradecer a Trump pela picanha de repente ficar mais barata, né? A promessa de campanha. Então, assim, se a gente realmente tem, né? Se a gente realmente tem essa baixa nos preços, Alisson, como que isso impacta os nossos números aqui de inflação, por exemplo? A gente teve o Copom interrompendo o ciclo de alta, mantendo a Selic em 15% ao ano. Olhando por esse outro lado, que não é o que ninguém gostaria, obviamente. Mas olha, bom, se tem um ponto positivo é que pode ser que esses produtos barateiem aqui no Brasil. Barateando, como é que isso pode impactar a nossa inflação, nossa taxa Selic e a nossa economia, que não vem no melhor patamar aí nos últimos anos? Pois é, de repente, se tem algo que a gente pode enxergar o copo meio cheio, né? Sim, é o processo que pode, de repente, fazer com que a nossa inflação ela ceda um pouco mais. Ela vem caindo, mas ela vem caindo de uma forma muito lenta. A gente teve uma sequência aí de relatório Focus apontando IPCA e uma sequência de 9, 10 aí, semanas consecutivas, onde a nossa inflação ela vem caindo, mas ela vem caindo de uma forma muito pequena, né? Ainda, por mais que caia, ela fica muito distante ainda da meta, né? Então, por isso que o Banco Central aqui ele também tem muita dificuldade em mexer. Agora, nesse próximo passo, pode ser sim que alguns setores acabem tendo, se não encontrar outro mercado, todo mundo acha que é super óbvio, o mercado chinês acaba consumindo, mas tem que consumindo ou agrupando, né, esses insumos que ainda que de repente a gente deixe de vender para os Estados Unidos, mas não é tão óbvio assim, até porque a própria China passa por um momento econômico de desaceleração. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque essa revenda não é tão lógica assim. E se isso não acontecer, com certeza produtos vão sobrar, e se vão sobrar, a gente vai ter mais oferta interna, talvez agora a picanha venha, assim como você comentou. Então, agora é esperar para ver. Até porque, se a gente parar para ver, de 100% dos produtos que a gente exporta para os Estados Unidos, estamos falando que apenas, né, entre aspas, claro, 39% seriam taxadas. Esses 39, vários ainda serão negociados, que caia para 15%, que caia para 10. Ainda a gente está diminuindo, está diluindo bastante todo esse risco da forma como se imaginava que seria. E também os Estados Unidos aí representam algo entre 12% do nosso PIB. Assim, claro que é super importante, as negociações, é um mercado aí extremamente relevante para a gente, mas a gente acho que consegue ainda ter artimanhas para conseguir driblar esse processo aí de taxação. Valeu, Alisson. Vamos torcer aí para o melhor. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, Paula. Valeu.